Keisha Williams ajustou o vestido bordô pela última vez diante do espelho do apartamento. 2 anos. 2 anos desde o acidente que a deixou paralisada da cintura para baixo e finalmente estava saindo de novo. A palavra parecia estranha em sua boca, como um idioma esquecido. O vestido ficava perfeito, nem muito formal, nem desesperado. Keisha tinha aprendido que roupas eram armadura, e hoje precisava dela. Maya, sua melhor amiga, estava sentada na cama observando com aquela expressão cuidadosa que usavam quando não queriam parecer que estavam olhando. "Você está linda", disse Maya, e falava sério. "Estou apavorada", corrigiu Keisha, girando para verificar se a cadeira cabia sob o vestido. A logística de sair de cadeira de rodas era interminável. O que vestir, como se posicionar, se mencionava a cadeira antes ou deixava ele descobrir. Isso também, concordou Maya. Mas linda e apavorada é honesto. O honesto é bom. O restaurante que ele havia escolhido ficava no centro, aquele tipo de lugar com tijolos aparentes e lâmpadas Edison, com aquele ar cuidadosamente curado de sofisticação casual. Keisha havia ligado para confirmar a acessibilidade. A anfitriã assegurou: "Sem problema, podemos acomodá-la." Quando Marcos chegou, alto, mandíbula afilada, sorriso de fotografia, Keisha soube em segundos que acomodar significava algo diferente para ele. Os olhos dele atingiram a cadeira como algo físico. Não pararam, mas também não ignoraram. E algo mudou em sua expressão. "Então", disse sentando à sua frente, "isso é bem diferente de suas fotos." O estômago de Keisha caiu. "Queria que você me visse primeiro", disse baixo, repetindo o discurso que havia praticado. "Antes de ver a cadeira." Claro, claro." Olhou ao redor. "Mas sou honesto. Procuro alguém com quem fazer coisas. Viajar, trilhas, atividades. Não tenho tempo para..." Não terminou. Keisha o viu se levantar. Viu deixar uma nota de $100 sobre a mesa, como se isso suavizasse o golpe. "Espero que entenda", disse, quase arrependido. "Nada pessoal." Ele saiu. O restaurante pareceu comprimir ao seu redor. O garçom se aproximou com preocupação cuidadosa, perguntando se o pão estava bom. Aquele inclinar de cabeça de pena que fazia Keisha querer gritar. Ficou ali 20 minutos, imóvel, olhando para a cadeira vazia à sua frente. Foi então que escutou a voz. "Por que a senhorita bonita está triste?" Keisha levantou a vista. Uma menina pequena estava parada a poucos passos, talvez 6 ou 7 anos, pele escura, tranças gêmeas com contas coloridas e aquele olhar direto que apenas crianças conseguem. Usava vestido amarelo e tênis cor de limão, segurando um pequeno caderno de desenhos como escudo. Atrás dela estava um homem nos 30 e poucos, terno escuro, olhos castanho quente, com expressão de horror. "Zora, conversamos sobre espaço pessoal", disse suavemente, tocando seu ombro. "Desculpa, ela está trabalhando o filtro da boca." Keisha conseguiu um sorriso fraco. "Tudo bem. Mas você está triste", insistiu Zora, aproximando-se. "Aquele homem foi ruim. Eu vi. Te olhou como se você fosse um problema para resolver. E quando não conseguiu, saiu." Havia algo quase clínico em sua observação, como se lesse algo que todos eram educados demais para nomear. "Podemos ajudar?" perguntou Zora, inclinando a cabeça. "Papai diz que sempre ajudamos quem está triste. Com seu dinheiro, tempo, às vezes sua casa. Mamãe dizia que ajudar era como papai se consertava." Algo relampejou no rosto do pai. "Gostaria de se juntar a nós?" perguntou sem piedade, apenas genuína curiosidade. "Sem pressão. Se quiser ficar sozinha, nos sentamos em outra mesa." Mas Zora se propôs a garantir que todos ao redor tenham um bom dia. Keisha deveria ter recusado. Em vez disso, assentiu. "Claro, por que não?" Seu nome era Deshawn.
Deshaun Clark possuía uma empresa de desenvolvimento imobiliário que se especializava em habitação adaptativa, edifícios projetados especificamente para pessoas com deficiências. Propriedades que não tratavam a acessibilidade como algo adicional, mas como base. Contou tudo enquanto Zora coloria em seu caderno com concentração de tarefa crucial. Comecei a empresa há 5 anos, disse Deshaun, mexendo o café. Depois que minha esposa ficou doente, esclerose lateral amiotrófica. Seu corpo deixou de funcionar gradualmente, de cima para baixo. Keisha não perguntou quando. O tempo passado foi resposta suficiente. Ela morreu há 3 anos, continuou Deshaun quieto. Tinha 34, e vendo-a perder mobilidade, vi quanto o mundo não estava construído para gente como ela, como você. Edifícios que afirmavam ser acessíveis, mas não eram. Banheiros pequenos demais para manobrar. Portas tecnicamente amplas, mas ainda apertadas. Consultórios médicos no 2º andar com um único elevador quebrado. Decidi construir diferente. Propriedades onde acessibilidade é base. Cada unidade é projetada para alguém com mobilidade limitada, mas também para famílias, idosos, para gente como minha esposa, que mereciam espaços que permitissem dignidade. Zora levantou a vista. Mamãe queria casa com banheiro grande, sem escadas, disse sem rodeios. E janelas. Mamãe amava janelas. Dizia que luz era a única medicina grátis. A mandíbula de Deshaun se tensionou. Sim, ela dizia isso. Durante a próxima hora, Keisha se viu envolvida em algo inesperado. A conversa com Deshaun era fácil, reflexiva. Ele perguntou sobre sua vida, trabalho antes do acidente. Havia sido designer gráfica, reconstruindo o portfólio, suas partes favoritas de Portland, pequenas coisas que faziam um dia valer a pena. Zora contribuía observações sobre tudo, desde animais de apoio emocional até implicações filosóficas de por que certos alimentos sabem melhor em certos momentos. Quando o garçom trouxe a conta, Deshaun recusou o protesto de Keisha. Considere como pagamento por dar uma conversa real a Zora, disse. Ela tem perguntado por que estou triste. É bom que veja outros navegando coisas difíceis. Keisha não estava segura se era verdade ou bondade disfarçada, mas começava a suspeitar que com Deshaun poderiam ser a mesma coisa. Trocaram números, casualmente, sem pressão. Apenas por si acaso, disse ele. Zora quer te mostrar seus desenhos. Keisha não esperava saber dele novamente, mas 3 dias depois, Zora fez um desenho seu com capa. Insiste que você veja. Café na próxima semana? Keisha encontrou-se dizendo sim. Depois sim de novo, e de novo, até o padrão se tornar esperado. Quartas, usualmente. Às vezes, sábados quando Zora não tinha aula de arte. Café, almoço, ou apenas caminhadas em parques onde Deshaun apontava quais edifícios eram seus, explicando decisões de design como se mostrasse planos de um futuro que estavam construindo juntos. Mas não estavam, se recordava Keisha. Isto era amizade, bondade, a compaixão estendida de um homem que entendia perda. Ainda assim, havia momentos em que sua mão roçava a dela e algo elétrico cintilava entre eles. Momentos em que a olhava como se fosse a pessoa mais interessante na sala. Momentos em que Zora sussurrava ao seu elefante de pelúcia que papai estava apaixonado pela senhorita Keisha. 6 semanas depois, Deshaun levou Keisha a ver uma de suas novas propriedades. Um complexo residencial no nordeste de Portland, vidro e luz, corredores amplos, banheiros projetados para alguém manobrar, entradas sem escadas, bancadas de cozinha em diferentes alturas, quartos posicionados para capturar luz matinal. Este era o sonho de minha esposa, disse Deshaun quieto. Um lugar onde deficiência não fosse emergência, mas realidade para projetar. Keisha examinou o espaço com olho de designer, notando cuidadosa atenção. Escolhas de cor, neutras, mas quentes.
Colocação de móveis criando áreas de conversa. Ausência de cartazes inspiracionais condescendentes. É lindo, disse Keisha. Realmente lindo. Quase termino, disse Deshawn. Abre mês que vem. Queria que você visse. Havia algo na forma que disse sugerindo que importava. Que sua opinião importava. Por quê? Perguntou Keisha. Deshawn ficou silencioso. Porque vê as coisas como minha esposa teria visto, disse finalmente. Não como inspiração ou pena ou problema. Apenas como espaços que funcionam ou não para quem vive neles. E confio seu olho mais que qualquer outro agora. Aquela noite, depois que Zora dormiu no carro e ele a colocou na cama, sentaram no pátio traseiro com taças de vinho e o pôr do sol de Portland tornando tudo dourado. Preciso te dizer algo, disse Deshawn. O estômago de Keisha se tensionou. Isto era onde explicaria mudança, novo relacionamento ou que seu terapeuta havia aconselhado focar em Zora. Sei que acha que estou ajudando você, continuou Deshawn, que isto é caridade ou processamento de luto. Mas Keisha, você se tornou alguém com quem quero estar. Você me faz rir. Questiona meus discursos de desenvolvedor pretensioso. Ensinou a Zora que força vem de formas inesperadas. E estou me apaixonando por você. Não porque esteja em cadeira. Não porque possa me sentir nobre. Mas porque é você. Keisha queria acreditar. Queria tanto que mal conseguia respirar. Isto é perigoso, disse quieto. Sei, concordou Deshawn. Tudo que vale a pena é. Estavam em uma abertura de arte, a exposição de Keisha, apresentando artistas com deficiências. Deshawn veio com ela, junto a Zora, que guiava pessoas explicando suas peças favoritas com confiança de museólogo. Keisha estava examinando fotografias quando escutou vozes perto da mesa de vinho. Aquele é Deshawn Clark, disse uma mulher. O tipo de imóvel não é aquele cuja esposa morreu? Sim, ela. Terrível. A segunda mulher pausou. Ouvi que está saindo com alguém. Aparentemente, ela está em cadeira de rodas. A mão de Keisha congelou. Meu Deus, que nobre, disse a primeira. Realmente está comprometido com sua missão de acessibilidade, muito de acordo com sua marca. Li um artigo sobre ele, continuou a segunda. Como perder a esposa transformou sua perspectiva. O fez querer ajudar a comunidade com deficiência. É realmente inspirador. Definitivamente tem complexo de Salvador. Tudo nele é projeto. Os edifícios, caridade, agora esta relação. Muito comprometido em ser boa pessoa. Keisha sentiu as palavras como golpes físicos. Um projeto, uma missão, outra caixa na lista de redenção de Deshawn. Temos que ir, disse Keisha quieto. Que? Por quê? Sua exposição está indo bem. Agora. Rodou para a saída antes que pudesse seguir. Afuera, em calçada fria, ele a alcançou. Keisha, que diabos aconteceu? Sou um projeto para você? As palavras saíram mais afiadas. Sou só outro caso de caridade? Outra caixa para marcar? Do que fala? Lá dentro estão falando de como é nobre você estar comigo, continuando sua missão de acessibilidade, ajudando a mulher quebrada a se sentir completa. Muito de acordo com sua marca. A cara de Deshawn endureceu. Está escutando estranhos em vez de me escutar? Estou errada? A voz de Keisha quebrou. Diga que estou errada, que não se permite sentir como boa pessoa comigo, que não está me usando para se sentir melhor por não poder salvar sua esposa. Isto não é justo, disse Deshawn, mas algo em sua expressão mudou. Dor, sim, mas também reconhecimento. Não estou tentando ser justa, disse Keisha. Estou tentando me proteger. E agora preciso proteção de você. Saiu pela calçada para a noite de Portland. Keisha ignorou Deshawn por uma semana. Ignorou as flores que chegaram. Doou a um asilo. Ignorou as mensagens de áudio implorando outra chance. Em vez disso, mergulhou no trabalho. Projetos freelance.
Ilustrações de mulheres em cadeiras que não se desculpavam por ocupar espaço. Mulheres que se moviam pelo mundo com agência, não inspiração. 8º dia chegou um pacote, um livro, profissionalmente impresso. As ilustrações eram suas. Seus esboços formatados em uma história real. Uma menina em cadeira de rodas que não precisava de salvador porque já se salvava. A inscrição dizia: Keisha, nunca foste um projeto. Sempre foste apenas a pessoa que escolhi. E ainda te escolho. Havia uma carta dobrada debaixo. Keisha, você estava certa em algumas coisas. Depois que Shanice morreu, me lancei ao trabalho, projetos, acreditando que construir melhores espaços compensaria não poder construir melhor resultado para ela. Era verdade. Mas você estava errada no mais importante. Você não é um projeto. É alguém que vejo, alguém que me vê, alguém que faz Zora crer que o mundo é maior do que era antes de você chegar. Me faz querer ser melhor. Não por culpa, mas porque mereces algo melhor. Não peço que volte, só que saiba que meu amor por você não tem nada com salvar, consertar ou redenção. Tem com você sendo exatamente quem é. Se quiser tentar de novo, estarei no Cascade Café sábado às 2 da tarde. O lugar onde nos conhecemos. Você decide se vem. Deshaun Keisha leu a carta 3 vezes. Depois chamou Maya. Vou ao café, disse. Claro que vai, respondeu Maya. Sempre ia. Deshaun já estava lá, sentado em mesa no meio. Não em canto, não escondido. Visível. Levantou-se quando a viu, o que era logisticamente complicado, mas de alguma forma importante. Oi, disse simplesmente. Oi, respondeu Keisha. Sentaram. O café zumbia ao redor, indiferente a dois tentando reconstruir algo delicado. Sinto muito, disse Deshaun, por coisas que realmente foram culpa minha. Não me arrependo de me apaixonar por você. Keisha traçou a borda de sua xícara. Sinto ter corrido e não ter confiado. Mas você precisa entender por que tenho medo. Passei 2 anos vendo gente ver minha cadeira em vez de me ver. Quando realmente me viu e ainda assim me escolheu, entrei em pânico. Porque se realmente me vê, não posso culpar a cadeira. Terei que ser vulnerável. Vulnerabilidade é aterradora, disse Deshaun quieto. É, concordou Keisha. Zora perguntou por você cada dia, continuou Deshaun. Fez uns 50 desenhos seus. Perguntou por que não vinha ao aniversário dela próximo mês. Quando disse que tivemos uma briga, perguntou se você não nos amava ou se eu tinha arruinado, o qual felt exato. Apesar de tudo, Keisha sorriu. Ela está bem? Triste, mas esperançosa. Acredita que vai voltar, porque decidiu que você deve. Na visão de Zora, coisas não ficam quebradas se ela não quer. Deshaun estendeu a mão sobre a mesa. Quero tentar de novo, mas diferente. Não eu salvando você. Não você me salvando. Apenas descobrindo como construir algo que funcione para ambos. Como soa? Keisha pôs sua mão na dele. Soa real. O aniversário de Zora foi no pátio traseiro de Deshaun, espaço que havia projetado especificamente para ela, com jardim, acomodando cadeiras e pátio amplo para crianças correrem. Keisha ajudou a pendurar luzes entre árvores, enquanto Zora supervisionava com foco de pequena gerente. Mais alto naquele, dirigiu Zora. Papai diz que mamãe teria querido que tudo fosse perfeito. Keisha ajustou a corda. Sua mamãe parece ter tido excelente gosto. Tinha, disse Zora seriamente. Papai diz que sou como ela porque ambas sabemos o que queremos. Mamãe queria seguir vivendo embora seu corpo estivesse parando. E eu quero que você fique conosco embora papai tenha metido a pata. Ele meteu sim, reconheceu Keisha. Mas está tentando fazer melhor, disse Zora. A avó diz que isto é o que importa. Tentar fazer melhor. A festa foi caos. Crianças por toda parte. Bolo em toda parte. Zora abrindo presentes com alegria desinibida. Deshaun se movia com facilidade de quem aprendeu a criar em público.
Keisha se integrou perfeitamente, ajudando jogos, curando feridas, mediando disputas sobre o último cupcake. Quando o último convidado saiu e o sol se punha, os três estavam sentados em papel de presente e balões desinflados. Melhor aniversário jamais, murmurou Zora, dormindo contra o ombro do pai. Depois de levá-la à cama, Deshawn e Keisha ficaram no pátio. As luzes projetavam tudo em ouro. Te amo, disse Deshawn. Sei que disse antes, mas queria dizer de novo, num momento não complicado por dor ou mal-entendido. Te amo. Não sua cadeira, sua força, sua inspiração. A você. O coração de Keisha fez algo complicado. Eu também te amo, disse. Até quando estava correndo, especialmente então. Um ano depois, Keisha estava diante de galeria cheia, terror e euforia iguais. As paredes estavam cobertas de ilustrações. Mulheres em cadeiras projetando edifícios. Mulheres em cadeiras ensinando como mover-se pelo mundo. Mulheres navegando maternidade, carreiras, amor, supervivência. Apenas mulheres existindo sem desculpa. A exposição se chamava Escolhendo a Mim Mesma e havia levado 18 meses. 18 meses de madrugadas, de empurrar através de vozes que diziam que não era boa o suficiente, não era especial. Deshawn estava ao seu lado, mão quente contra suas costas. Zora se havia posicionado como guia oficioso, guiando pessoas com confiança de quem vira cada peça se desenvolver. Aquela é sobre mamãe, disse Zora a um homem, apontando ilustração de mulher em cama de hospital com luz fluindo, mãos fortes embora corpo falhando. A senhorita Keisha pintou das histórias de papai. É sobre como pessoas são maiores que o que acontece aos seus corpos. Deshawn apertou o ombro de Keisha. Você fez isto, disse. Fez algo que importa. Nós fizemos, corrigiu Keisha. Você acreditou em mim antes que eu acreditasse em mim. Acreditei em você, disse Deshawn. E acredito em nós. A diferença. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, Zora puxou Keisha para uma pintura ao fundo. Uma mulher em cadeira de rodas em mesa de café, bebendo café, olhando para a janela onde luz se derramava. Apenas uma mulher, existindo, pacífica. Este é meu verdadeiro favorito, disse Zora quieto, porque se parece com você e se vê feliz, não feliz de voar, apenas feliz comum. Keisha abraçou Zora e sobre a cabeça da menina capturou o olhar de Deshawn. Ele sorriu, aquele sorriso que apareceu primeiro em um café quando sua filha perguntou por que uma estranha estava triste. Um sorriso que dizia, te vejo e te escolho e vou te escolher. Nos momentos simples, ordinários, extraordinários que fazem uma vida.